Mateus capítulo 2, nós faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo 12. E eu gostaria que hoje nós fizéssemos um pouco diferente, como de costume. Então, eu vou ler um verso, os irmãos leem o verso seguinte, não importa se as nossas traduções são um pouco diferentes, mas gostaria da participação de todos. Então, eu vou começar lendo o versículo 1, a igreja o versículo 2, eu o versículo 3, e daí por diante, até chegarmos ao versículo 12. Amém? Então, acredito que já deu tempo de todo mundo já localizar o texto. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Vamos repetir juntos aí o final do versículo 12. Eu digo e vocês repetem. Regressaram por outro caminho à sua terra. Mais uma vez, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Deixe sua Bíblia aberta. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já ministrou em nosso coração. Pedimos, ó Pai, que o nosso coração, ó Deus, esteja disponível. Que o nosso coração, meu Pai, seja uma boa terra para receber a semente da palavra. Que possamos receber, Pai amado, a sua palavra em nosso coração de forma mansa, de forma humilde, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Eu te peço que o Senhor me use nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Bom, queridos, como nós já falamos, já mencionamos, hoje é comemorado o Natal. E mesmo que não sabemos a exatidão da data que Jesus nasceu, por exemplo, alguns defendem que Jesus nasceu entre setembro e outubro. Outros já defendem que Jesus nasceu entre maio e junho, até mesmo a julho. Mas, de certa forma, ninguém tem a data exata do dia que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Mas isso não deve nos impedir, por exemplo, de celebrar essa data. E por que nós devemos celebrar? Primeiro, porque foi um ato histórico. É algo que dividiu praticamente toda a Bíblia, dividiu as histórias, dividiu o antes e o depois de Cristo. E nós sim devemos celebrar. Agora, eu não estou fazendo uma crítica a árvores de Natal, a pisca-pisca, a presentes, etc. Não tenho nada contra isso. Não estou fazendo uma crítica. Mas o Natal, ou o cerne, o centro do Natal, não é nada disso. E novamente repito, não tem nada de errado nisso, pelo menos para mim. Mas o Natal, o centro do Natal, não é os pisca-piscas, as árvores, os presentes, etc. O centro do Natal
é, na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nascimento do Filho de Deus, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, do Rei, não só dos judeus, como nós lemos, mas também do Rei das nossas vidas. E é claro que ele foi celebrado. O Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 2, ao narrar o nascimento de Jesus, a Bíblia diz que os anjos no céu celebraram, mas que os homens na terra também celebraram o nascimento de Jesus. Havia pastores que estavam cuidando das suas ovelhas e jubilaram quando descobriram que o rei dos judeus havia nascido. Mas segundo o texto que nós lemos aqui de Mateus, sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo trouxe algumas reações aos personagens desse texto. Nós temos aqui, por exemplo, o Herodes, nós temos os magos, nós temos os principais sacerdotes e os escribas que nós vimos nesse texto que nós acabamos de ler. E trouxe algumas reações a todo esse grupo de pessoas. Agora, há mais de 2000 anos atrás, o nascimento de Jesus provocou algumas reações. E mesmo que já tenha passado tanto tempo, hoje em dia não é diferente. Hoje em dia ainda essas mesmas reações são tão visíveis e reais como fora há 2000 anos ou há mais de 2000 anos atrás. E nós vamos ver nesse texto de forma mais detalhada as 3 reações que ocorreram referente ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ou as reações que aqueles que, ao saberem da notícia do nascimento de Jesus, eles esboçaram, eles tiveram. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouco essa noite, sobre as 3 reações ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira reação que nós vemos é a indiferença. E essa reação é representada ali pelos principais sacerdotes e também pelos escribas. Aí no capítulo 2, dos versículos 4 ao 6, diz assim: Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, o povo de Israel. Então, o que aconteceu aqui? Herodes era o rei naquela época. E ao saber que nasceria outro rei, o rei dos judeus, Herodes, a Bíblia diz que ele ficou alarmado, que significa ele ficou atormentado, com a notícia de que estaria nascendo ali outro rei. Então o que Herodes faz? Ele chama os principais sacerdotes, ele chama os escribas para lhe relatar, falar a respeito do nascimento de Jesus. O lugar onde ele iria nascer, porque até então ali Herodes já tinha o conhecimento que a profecia já estava para se cumprir. Então, os sacerdotes, os escribas que conheciam a lei, os sacerdotes e os escribas eram doutores da lei, eram peritos nas escrituras e com exatidão eles disseram que Jesus iria nascer em Belém, conforme disse o profeta. E qual foi o profeta que disse que de Belém, da terra de Judá, dos menores dos lugares, nasceria o rei dos judeus? Foi o profeta Miqueias. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, traz essa profecia que foi lançada no Antigo Testamento, e aqui já no Novo Testamento se cumpre essa profecia. Então, Herodes, ao descobrir que a profecia já estava se cumprindo, ao descobrir que o rei, um novo rei estava aparecendo, ele fica então atormentado. Agora, por que essa reação ela simboliza a indiferença dos sacerdotes, dos principais sacerdotes e dos escribas? Porque, irmãos,
Quem podia imaginar que os que mais conheciam a lei, os que estavam atentos a todas as profecias, os que eram perito às leis, perito nas escrituras, fosse indiferente ao Filho de Deus, indiferente ao Messias, indiferente a Jesus Cristo de Nazaré? Os principais sacerdotes, os escribas, eles foram apáticos, eles demonstraram desamor, eles demonstraram a falta de interesse do Filho de Deus. E por que não falar que demonstraram também frieza pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Porque o texto não mostra que eles foram adorar Jesus. Eles não foram reconhecer Jesus. Eles não foram se prostrar diante do Senhor Jesus. Eles não se curvaram diante de Jesus. Eles nem foram até Belém. E eu estou falando dos principais sacerdotes, dos escribas, que tinham a profecia na cara deles e já sabia que ela estava se cumprindo. Mas foram indiferentes. Não foram até Belém. Eles não demonstraram nenhum tipo de interesse em conhecer o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E, na verdade, eles não se prostraram ou não se curvaram, não foi só no nascimento de Jesus, mas durante todo o ministério, ao longo de todo o ministério de Jesus, eles resistiram insistentemente referente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu, eles sabiam, conhecia as leis, conhecia a profecia, não foram até Belém para conhecer, para se prostrar, para adorar o Senhor Jesus. Jesus então crescia debaixo de graça, de sabedoria, ensinava doutores e estudiosos dizem que ele tinha aproximadamente 12 anos quando ele estava ensinando no templo. E quem estava ou quem frequentava o templo? Os principais sacerdotes, os escribas que sabiam que tudo que Jesus estava falando não era uma criança comum que estava falando, era alguém que tinha muita sabedoria, mas mesmo assim resistiram a Jesus. Então viram o Senhor Jesus Cristo curar pessoas, resistiram ao Senhor Jesus Cristo dizendo: quem você pensa que é para curar alguém em dia de sábado? Eles estavam preocupados não só com a lei, mas a preocupação deles é, se nós não pararmos esse rapaz chamado Jesus, ele vai tomar todas as pessoas para ele vai convencer o mundo, então nós precisamos parar Jesus. Eles resistiram ao Senhor Jesus Cristo. E foi por conta deles que que nós conhecemos o pecado que não tem perdão. Foi em uma situação com eles que Jesus disse: o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Esse é o único pecado que não tem perdão. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É não reconhecer a obra do Espírito Santo. É não reconhecer os milagres que o Espírito Santo faz. Porque esse texto está dentro de um contexto onde Jesus estava curando alguém. E eles então falaram: você só pode fazer isso porque você é dominado pelo Belzebu. Aí Jesus Cristo vai dizer: olha, você pode blasfemar contra o Pai, você pode blasfemar contra o Filho, mas blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então o contexto é: eles resistiram ao Espírito Santo, resistiram ao Senhor Jesus Cristo. E esse é o pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então os principais sacerdotes, os escribas, foram indiferentes ao Senhor Jesus Cristo. Eles foram frios a Jesus. Eles foram gelados a Jesus. Eles foram totalmente desprezíveis ao Filho de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje essa reação, ela ainda é real. Pessoas que conhecem Jesus, ou dizem conhecer Jesus, mas são indiferentes a Ele. Pessoas que conhecem a verdade, mas não se deixam ser libertas pela verdade. Pessoas que conhecem a porta, mas não entram na porta. Pessoas que conhecem o caminho, mas não andam no caminho. O que é isso? É ser indiferente também ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas que conhecem as leis, pessoas que conhecem as profecias, pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas são indiferentes a Jesus, por quê?
Porque não cumpre o que Jesus pede. Porque não obedecem à palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se vocês já tiveram contato, algum tipo de conversa com alguém que está afastado dos caminhos de Deus. Irmãos, é tão ruim conversar com alguns afastados, porque eles estão afastados, eles se dizem conhecer a verdade, mas estão indo para o inferno cheio do conhecimento da verdade. Não sei se você já teve a oportunidade de falar para alguém que está desviado. Parece que o desviado quer pregar para você, e olha que ele não anda nessa verdade que ele tanto defende. Então essas pessoas ou essas reações ainda são reais na nossa geração. Pessoas que até conhecem Jesus, sabem que a obra de Jesus é poderosa, porque foi o que aconteceu com os escribas. Irmãos, não foi por falta de sinais. Jesus curava na frente deles. Jesus estava em um certo momento no templo, todos eles estavam olhando para o Senhor Jesus, e então Jesus estava falando sobre cura, e aí ele falaram assim, olha, tem um homem aqui da mão atrofiada. Jesus então olha para o jovem e diz, vem aqui à frente. E ele foi, estica a sua mão. E na medida que ele foi esticando, a mão daquele jovem foi voltando ao lugar. Quem estava lá? Sacerdotes, escribas. Jesus estava pregando dentro de uma casa, onde os escribas e os sacerdotes começaram a espiar pela janela. Trouxeram então o paralítico para o Senhor Jesus curar. Eles estavam lá. Então, o paralítico chega diante de Jesus, se eu não me engano, foi até o que veio pelo teto. E aí então falaram, mestre, trouxemos o paralítico para o Senhor curar. Os fariseus estavam olhando, os sacerdotes estavam olhando. Jesus olha para o paralítico, sabendo que todos estavam ali, diz, os seus pecados estão perdoados. Os sacerdotes, os escribas não falaram nada, mas pensaram, quem é esse que está tendo a ousadia de perdoar pecado? A Bíblia diz que Jesus, tendo conhecimento do coração deles, dizem, se para vocês, o que é mais difícil? Fazer ele levantar ou dizer para ele, perdoados estão os teus pecados? Irmãos, essa é uma das passagens que eu mais amo da Bíblia, porque Jesus diz, para provar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta agora e anda. E o paralítico levantou e andou, quebrando a cara de todo mundo que estava duvidando de Jesus, de quem é ele para perdoar pecado. Ele não só perdoa pecado, ou melhor, ele não só cura, que como ele disse, seria mais fácil curar, mas ele também perdoa pecado. E o incrível de tudo isso é que Jesus estava fazendo tudo isso na frente de quem? Dos principais sacerdotes e dos escribas, que resistiram fielmente ao Senhor Jesus Cristo e se tornaram indiferentes. Então hoje não é diferente, hoje é igual. Como eu disse, as pessoas têm até o conhecimento da Bíblia, deixa eu deixar aqui bem claro, é muito importante você conhecer as Escrituras, é o antídoto contra o anticristo, mas conhecimento não é suficiente. O que adianta você conhecer e não viver a verdade que você conhece? A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Então, o que difere alguém que conhece a Bíblia de um demônio que também conhece? Nada difere, porque os dois conhecem, mas nenhum deles são ou se convertem àquelas verdades que eles conheçam. Então, é necessário conhecer, mas também é necessário viver uma vida com o Senhor Jesus. É necessário adorar o Senhor Jesus. É necessário se prostrar ao Senhor Jesus. É necessário viver para o Senhor Jesus. É necessário romper com a indiferença, romper com a frieza, romper com tudo aquilo que se assemelha às mesmas reações que tiveram quando o Senhor Jesus Cristo nasceu. A minha oração, irmãos, é que eu e você não sejamos indiferentes ao Senhor Jesus Cristo, à sua presença. Não sejamos frios em relação ao Senhor Jesus. Não sejamos mornos em relação ao Senhor Jesus Cristo. Que a indiferença não encontre lugar no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Então, essa é a primeira reação que nós encontramos ali nas atitudes dos principais sacerdotes e dos escribas
da lei. A segunda reação que tiveram ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo foi a hostilidade que foi representada pelo rei Herodes. Herodes, como eu disse aos irmãos, ao saber, ao ter conhecimento da profecia que já estava se cumprindo, ele fica muito atormentado. E então ele demonstra um comportamento hostil em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que significa hostilidade? Significa inimizade, significa espírito de briga, significa espírito de guerra, combate, confronto contra aquele. Então Herodes foi hostil ao Senhor Jesus. Nos versículos 7 e 8 diz assim, de Mateus 2: Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Então, Herodes, diz a Bíblia, chama em secreto os magos e pede para os magos: olha, investigue, vai até Belém e faça uma investigação. Eu quero que vocês investiguem sobre o nascimento do rei dos judeus, daquele que a profecia está se cumprindo. E eu quero que vocês investiguem e, quando vocês tiverem todas as informações, onde ele está, com quem ele está, me avise, porque eu também quero ir adorar a Jesus. Só que Herodes não queria adorar Jesus. Ele estava mentindo para descobrir qual era o lugar que Jesus estava. A intenção de Herodes não era adorar. A intenção de Herodes era matar o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando os magos também enganam ele, porque os magos não voltam, os magos se encontram com Jesus, adoram Jesus, ofertam a Jesus e vão embora para o outro caminho, segundo a palavra disse, lá no versículo 12. Então, quando Herodes percebe que os magos também o enganou, acontece a grande matança, onde Herodes manda matar todos os meninos com menos de 2 anos para tentar atingir Jesus ou matar Jesus. Por que ele fez isso? Porque ele não conseguiu descobrir onde o nosso Senhor Jesus estava. Então, hoje também, irmãos, ainda há essa reação de hostilidade. Ainda há essa reação de perseguição contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pensamento ou até mesmo esse comportamento hostil contra Jesus. Pessoas que rejeitam Jesus. Pessoas que perseguem Jesus. Pessoas que desprezam Jesus. Pessoas que odeiam Jesus. Irmãos, a confusão não está em você falar em nome de Deus. A confusão está quando você fala em nome de Jesus. Porque se você vai no catolicismo, eles falam de Deus. Se você vai no candomblé, eles falam de Deus. Se você vai em muitas religiões, o espiritismo, eles falam de Deus. Então o que difere deles para nós? Eles não reconhecem Jesus como Salvador. A confusão está no nome de Jesus. Você não vai arrumar confusão nenhuma se você falar que Deus te abençoe. Mas se você falar Jesus te ama, você arruma confusão. Não sei se você já passou por isso, mas eu já falei para algumas pessoas que Jesus te abençoe. Abençoe você também. Só que ela achou que eu estava xingando ela, eu acho. Porque da forma que ela me respondeu, parecia que ela estava devolvendo o xingamento. Jesus te ama também. Não é nem capaz de falar, amém, eu recebo o amor de Jesus, ele também te ama. Não, porque a confusão está no nome de Jesus, não é em nome de Deus. Por que nós somos chamados cristãos? Essa palavra significa pequenos cristos. Por que nós somos o povo do cristianismo? Porque seguimos ou somos discípulos de Cristo. Não somos discípulos de Maomé. Não somos discípulos de Allan Kardec. Não somos discípulos de nenhuma dessas outras pessoas que já morreram. Nós somos discípulos de Cristo. E é aí que muitas vezes a confusão está armada. Um outro exemplo.
Se você for em outras de religiões, você vai descobrir por eles que todos os caminhos levam. Sabe quem fala que não é todos os caminhos que levam a Deus? Jesus. Ele diz: não é todos os caminhos que levam a Deus. Vocês estão enganados. Ele vai dizer o que em João 14,6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é todos os caminhos que levam a Deus, é somente um caminho, ou melhor, é o caminho, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus ressurreto, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder e a majestade. Então é isso que outras religiões não admitem. Nós falarmos que há somente um caminho que levam a Deus. E aí é por isso que eles começam a falar mal dos cristãos, que por vezes começam até a perseguir os cristãos. Só que nós descobrimos em Atos 9:5 que todo aquele que persegue cristão, ele está perseguindo Jesus. Paulo não estava perseguindo Jesus na cabeça dele. No caminho de Damasco, Jesus o fez cair por terra e perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu imagino Saulo falando: não estou perseguindo o Senhor, não tenho nada com o Senhor, até gosto. Meu negócio é com os cristãos. Então o que Jesus estava falando? Todo aquele que persegue a um dos meus, os meus discípulos, que persegue os cristãos, também perseguem a mim. O problema dos fariseus, irmãos, não era contra Deus. O problema dos fariseus era contra Jesus, que novamente dá no mesmo, mas para eles não. Eles se diziam autoridades de Deus, mas estavam rejeitando, hostilizando o próprio Filho de Deus. E essa hostilidade aconteceu no nascimento de Jesus, na trajetória de Jesus na terra e até mesmo na ascensão de Jesus, ou seja, na nossa época, na nossa geração. Mas o Senhor Jesus já nos deixou avisado, irmãos. E logo quando ele começa o seu ministério de pregação, no tão famoso Sermão das Montanhas ou Sermão do Monte, ele vai dizer no versículo 11 de Mateus 5: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus está falando, bem-aventurado ou feliz é todo aquele que sofre perseguição por causa de Cristo, do nome de Cristo. E não só em Mateus 5, mas em Mateus no capítulo 10, no versículo 22, também Jesus vai nos alertar dizendo: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí parece que a gente vê um contraste com a época de hoje. Tudo que as pessoas, principalmente os cristãos, querem hoje é o aplauso do mundo, é a aprovação do mundo, é a concordância do mundo. Só que Jesus está falando que o que nós devemos ter do mundo é o ódio deles. Sim, porque eles vão odiar ou já odeiam Jesus. Todos esses valores distorcidos, todas essas leis que vai contra a família e contra a palavra de Deus, está indo contra Jesus. Isso é a manifestação da cultura desse mundo, da cultura maligna. E todo aquele que se opõe a essa cultura é odiado, é perseguido. Então, irmãos, é claro que se você conseguir ficar de boa com o mundo, tudo bem, mas que você não quebre os seus princípios para ter a aprovação deles, porque vale muito mais a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens, da fama e do mundo. Amém? Então, Jesus nos deu já essa orientação. E essa hostilidade
Acontece ou acontecerá conosco em qualquer um dos momentos da nossa vida. Mas que fique claro, até para que nós não venhamos a deixar a soberba crescer, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele que habita em nós. O mundo não está nem aí para nós, irmãos. Eles querem atingir nós por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Então, sabe por que Jesus é hostilizado até hoje por alguns? Sabe por que Jesus é odiado até hoje por alguns? Por um simples motivo. Porque Jesus está vivo. Morto não perturba ninguém. Jesus só é odiado, só é perseguido, só é rejeitado e hostilizado porque ele continua vivo para a glória de Deus, irmão. Se ele tivesse morto, ninguém não estava nem falando em nome dele, e nem com ele, nem por ele, nem para ele. Mas o nosso Redentor vive e um dia voltará para nos buscar. Amém? Pode aplaudir o Senhor. E nós temos por último aqui a terceira reação ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi representada pelos magos. Aqui dos versículos 9 ao 12 de Mateus 2 diz assim: Depois de ouvirem o rei, partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Gostaria que você repetisse comigo. Regressaram por outro caminho. Então aqui nós vemos uma terceira reação. E agora essa reação é diferente da hostilidade. É diferente da indiferença. Essa reação agora é uma reação alegre. É uma reação jubilosa. É uma reação de celebração. Porque os magos, irmãos, eles moravam muito longe. Mas eles avistaram do lugar que eles moravam a sua estrela. O texto vai dizer, lá no versículo 2, porque vimos a sua estrela. Não é qualquer estrela, não é uma estrela, é a sua estrela. A estrela de quem? A estrela que apontava para Cristo, a estrela de Cristo. Então, eles avistaram a estrela que estava apontando para Jerusalém. O que eles fizeram? Eles então descambaram do lugar que eles estavam e foram em direção a Jerusalém. Apenas com uma parte da revelação. Porque a estrela não estava apontando ainda para o lugar onde Jesus estava apontando apenas para a Jerusalém. E eles então, segundo a Bíblia, eles saem do Oriente em direção a Jerusalém. Por que eles foram para Jerusalém, ou por que Jerusalém? Porque lá tinha os sacerdotes, porque lá tinha os escribas, porque lá tinha as leis, ou resumindo, porque lá era o centro da palavra de Deus. Por isso que a estrela apontava para lá. Irmãos, os magos percorreram muitos quilômetros, talvez por desertos áridos, por vales, por montanhas, até chegarem em Jerusalém. E aí, quando eles chegam então a Jerusalém, que eles já estão em Jerusalém, e aí eu até relembro você, né, que quando eles chegam em Jerusalém, os magos, Herodes então vai falar com eles, dizendo, olha, estou sabendo que vocês vão lá ver o rei dos judeus, né, então vão lá e me avisa para eu ir adorar também. Então, quando eles chegam em Jerusalém, os magos agora vão para o lugar onde Jesus haveria de nascer. E quem é que guia eles até lá? A estrela. A estrela apontou para Jerusalém, com uma parte da revelação eles foram obedientes. Foram os magos então para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, cumprindo a obediência por parte da revelação, a estrela agora leva eles até a casa onde Jesus estava. E guia eles até Belém. Guia eles até a casa do pão. Porque Belém significa casa do pão.
E lá na casa do pão haveria de nascer o pão da vida que nos alimenta. Quando eles chegam então na casa onde a estrela aponta, quando eles viram que aquela era a casa de Jesus, que Jesus na verdade iria nascer, né, que era um estábulo, eles então jubilaram, eles se alegravam, eles celebraram, e quando eles entraram na casa, eles não adoraram José. Eles entraram na casa, eles não adoraram Maria. Eles entraram na casa, eles não adoraram os animais. Eles entraram na casa e adoraram ao menino Jesus, ao Rei dos judeus, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, irmãos. Eles adoraram e se prostraram para adorar o Filho de Deus. E aí no versículo 11 diz que quando eles se prostraram, adoraram, eles então abriram os seus tesouros e entregaram as suas ofertas, ou dependendo da tradução, os seus presentes. E qual foram os presentes ou as ofertas que eles entregaram, que eu dei até um spoiler aqui na hora da oferta? Eles entregaram ouro. E todos esses elementos, irmãos, são proféticos. Por que eles entregaram ouro? Porque o ouro significa a realeza, é o presente do rei. Os magos sabiam que aquele menino era o Rei dos reis, e por isso eles presentearam ouro. Segundo presente, entregaram incenso. Incenso significa a divindade, porque o único que entrava no Antigo Testamento para acender incenso era o sacerdote no templo, no Santo dos Santos. E quando eles então levam incenso para Jesus, para o menino Jesus na época, eles estavam já reconhecendo Jesus como um grande sacerdote. Porque o sacerdote do Antigo Testamento, além de acender o incenso, ele tinha que levar também um animal para sacrificar. Eles entregando incenso a Jesus, eles estavam reconhecendo que Jesus era o grande sacerdote e que o próprio Jesus é que entregaria a sua vida como sacrifício por mim e por você. E o terceiro presente que eles entregam é a mirra, que também tem um símbolo, também é profético. E o que significa? É o sacrifício. Eles sabiam, reconheciam que Jesus ele veio para morrer, entregar sua vida por nós. Não sei se você se lembra, mas quero citar aqui Marcos capítulo 14, versículo 8. Na verdade, Marcos 14 dá a entender que foi Maria que ela ungiu o Senhor Jesus Cristo, e houve ali também algumas resistência por parte dos discípulos, dizendo, olha, mas esse óleo é muito caro, ela poderia vender, poderia ajudar os pobres, mas ela ungiu o Senhor Jesus, desperdiçou o óleo. Só que Jesus vai dizer para Maria que o que ela fez foi muito importante. Jesus vai dizer, ela antecipou-me e ungiu-me para a sepultura, porque a mirra era o óleo que passava-se ao morto logo após ele ter falecido. Então, os magos trazendo a mirra, eles já estavam com essa revelação. Ele vai dar a vida em sacrifício por amor ao seu povo. E é por esses três presentes que muitos acham que foram apenas 3 reis magos. Mas a Bíblia também não relata nada disso. E isso também é indiferente para mim e para você. Se foi 3, 2, 1, 5, 50, 1000, não importa. O importante foram a revelação que eles tiveram. A atitude deles diante do Filho de Deus. Eles reconhecem, irmãos, que Jesus, como Filho, eles reconhecem Jesus como Filho de Deus. Eles reconhecem Jesus como Salvador do mundo. Eles reconhecem Jesus que veio para dar a sua vida em resgate ao seu povo. Aí no versículo 12, vai dizer que eles foram advertidos em sonho. E qual foi a advertência para eles? Para eles não regressarem pelo mesmo caminho. E então eles regressaram por outro caminho, que foi uma das frases que você mais falou nesse culto. Vamos falar de novo? E regressaram por outro caminho. Sabe por quê, irmãos? Porque todo aquele que tem um encontro real, verdadeiro, sincero, legítimo, puro com o Senhor Jesus Cristo, ele nunca mais volta para o mesmo caminho.
ele nunca mais regressa para o mesmo caminho. Ele nunca mais volta para o lamaçal de pecado. Não estou falando que ele não vai pecar mais, mas ele não volta como pecado, como estilo de vida. Ele teve um encontro real. E quando tem um encontro real, não volta mais para o mesmo caminho. Por quê? Porque o Senhor muda a vida dele. Porque o Senhor muda o coração dele. Porque o Senhor muda o destino dele. E conforme diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram e tudo agora se faz? Todo aquele que tem um encontro real com Jesus nunca mais regressa para o mesmo caminho. E que seja eu e seja você. Por favor, diga amém. Então, irmãos, aqui eu já concluo a nossa mensagem. E como nós vimos no decorrer dessa mensagem, há mais de 2000 anos atrás, o nascimento de Jesus provocou essas reações. A reação da indiferença, a reação da hostilidade, mas também a reação da alegria. E, como eu disse, mesmo nos nossos dias, essas reações, elas continuam sendo reais. A minha oração, irmãos, é que a minha reação e a sua reação seja semelhante à reação dos magos. Não só hoje, porque é Natal, mas todos os dias das nossas vidas. Que nós venhamos nos alegrar com a vida de Jesus, não só com o seu nascimento, mas com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que venhamos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, que venhamos nos prostrar à presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje sim que é Natal, mas não só hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, há mais anos, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos levar para o seu reino, e lá nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, entoando hinos de santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então essa é a reação correta para expressar o pão da vida ao Messias, ao nosso Senhor, o Filho de Deus, nosso Salvador, o Rei dos Reis. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé e nós vamos encerrar lendo mais um texto juntos. O texto vai passar aqui no telão, nós vamos ler juntos Isaías capítulo 9, versículo 6. E após nós fazermos a leitura juntos desse texto, nós vamos adorar ao nosso Senhor. E diz assim o texto do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Se não ficar bom, a gente vai repetir. Então, capricha aí, viu? Amém? 1, 2, 3. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o poder para os séculos dos séculos. Amém, e amém, e amém. Vamos adorar ao Rei dos Reis, vamos celebrar jubilosos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos adorar o Senhor.